de Deus, que é uma personagem do Antigo Testamento, que se parece muito com você e se parece muito comigo. A gente sabe que existem personagens na Bíblia que elas são muito mais de que algo que está lá atrás. Muitas vezes, esse personagem que a gente lê, essa história que a gente se insere, a gente mergulha nela, tem a ver com o estado existencial que eu estou vivendo em minha vida. E a nossa intenção nessa noite é que, a partir das lições que a gente vai extrair dessa personagem, você venha a aplicar na tua vida e extrair o melhor de Deus. Amém? Então abre a tua Bíblia aí comigo, lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, e eu passarei a ler com você a partir do versículo 1. Eu vou falar sobre Elias, eu vou falar sobre este profeta que tem um legado histórico, bíblico, tão especial, mas que também, humano como a gente, ele passou por várias situações, as quais talvez nós tenhamos aqui pessoas que estão passando também por momentos em que Elias passou. Vocês podem permanecer sentados. 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 13. Diz assim o texto bíblico: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e tantos outros, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu assim a morte: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e lhe disse: Levanta-te, come, porque longo te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus, e entrou ali numa caverna, e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse, ele conversou com Deus, e disse assim: Tenho sido muito zeloso perante o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. Só eu fiquei, e então buscam a minha vida, querem tirar a minha vida. Aí Deus falou o seguinte para Elias: Sai para fora e te põe de pé neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento.
E depois do vento, um terremoto também. O Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E vês que veio uma voz que dizia: que fazes tu aqui, Elias? Convido você a orar comigo mais uma vez. Coloca a mão no teu coração nessa hora. Diz para Deus: Senhor, eu acredito e eu creio que ao abrir desta palavra, emana dela fonte de vida eterna. E muito mais do que histórias que aconteceram, esta palavra nos relata acerca da minha vida, do meu caráter, do meu ser, da minha experiência com Deus. Revela minha falha, revela aquilo que eu preciso e revela o quão pequeno que eu sou e o quão grandioso tu és, Senhor. Portanto, Pai, que a tua voz continue a ecoar neste lugar e que o nosso coração, o meu coração, o coração dos meus amigos e irmãos que estão aqui, sejam impactados pela palavra do Espírito Santo de Deus revelada nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. De fato, é fácil nós reagirmos com lucidez quando o sucesso bate à nossa porta, quando o mundo nos aplaude, quando o nosso ego é inflado, quando ouvimos coisas boas ao nosso respeito, nós nos elevamos, a nossa alma se eleva, e a gente se sente super bem, feliz, o dia fica mais bonito, tudo é melhor. No entanto, muitas pessoas revelam-se em situações muito piores da vida, quando o sofrimento cruza a avenida da sua vida, quando começam a experimentar inverno na sua existência, quando começam a perceber que no solo da desesperança não há uma flor de esperança para olhar e se apegar. E é aí de fato que nós conhecemos quem somos. É aí de fato que nós conhecemos a dimensão da nossa fé. É aí então que nós passamos a olhar não mais para nós mesmos, apenas e unicamente, e começamos a centralizar o nosso olhar em Deus, naquele que tem todo o poder de mudar toda e qualquer realidade. É assim que acontece na vida de Elias. Elias é uma personagem meio enigmática do Antigo Testamento. A gente não sabe sobre a genealogia de Elias, a gente não sabe sobre o parentesco, sobre a família. A Bíblia apenas começa a narrar sobre Elias, dizendo que ele é o tesbita. Tesbita não é o sobrenome dele, isso tem a ver com a região, o lugar de onde ele veio. Ele vem de Tisbe. Tisbe é um lugar inexpressivo, é um lugar onde as pessoas não tinham um olhar muito especial sobre este lugar. Tisbe era um lugar para muitos indesejado, e é deste lugar que surge Elias. Agora, Elias surge num momento muito específico na história de Israel, porque em 1931, com a morte do rei Salomão, os reinos de Israel, eles se dividem, e 10 tribos, elas começam a se reunir, e ficam sob a liderança de Jeroboão I,
e forma o que nós conhecemos como o Reino do Norte. Em 722 a.C., a Assíria invade esse Reino do Norte. E pela técnica de miscigenação, a Síria, uma estratégia militar e política, ele pegava de cada região, a Síria, cada região que dominava, uma porcentagem de povos, levava para Israel, e ali nós tínhamos uma miscigenação, iam casando com povos diferentes e pessoas diferentes. E nesse Reino do Norte, 19 reis reinaram neste lugar. Desses 19 reis que reinaram, nós tivemos 8 dinastias. Nenhum rei serviu ao Senhor, nenhum rei ouviu a orientação de Deus, nenhum rei se curvou aos conselhos de Deus. E o mais curioso é que o texto aqui está dizendo que é neste período em que Elias aparece e surge, que Israel está vivenciando o que ele chama de o pior reino da história. Eles têm o pior rei da história, que é o rei Acabe. Acabe, ele é fruto de um pai que tomou o reino através de um golpe, e foi governando e trouxe prosperidade, porém, com a prosperidade e com os avanços, a turma estava deixando Deus de lado. É a partir do Acabe que Israel começa a vivenciar um dos piores momentos da sua história. E para piorar o que Israel estava vivendo, o Acabe resolve casar. E ele vai procurar uma esposa para ele. E ele vai casar com uma mulher fantástica, extraordinária, show de bola. Quem sabe o nome dela? Pois é essa aí, Jezabel. Jezabel, ela era assassina, feiticeira e mandona. Mandava no marido mesmo. Mandava, e o Acabe, coitado, vivia sob a opressão de Jezabel. E a Jezabel, ela é responsável, segundo o texto bíblico, por implantar adoração ao deus Baal, do profetismo cananeu. É a Jezabel que é a responsável, segundo as narrativas do texto bíblico, por perseguir profetas e a levar o Acabe a esse momento tão distante de Deus, da história do povo de Israel, da sua conexão com Deus e Yahvé. Elias é chamado para intervir nesse contexto. Percebam comigo, dá um zoom aqui em mim, percebam que quando a coisa está difícil, Deus não levantou aqui, Deus não levantou um grupo enorme de gente, Deus aqui não levantou uma religião específica, Deus não levantou uma denominação, Deus levantou um homem. Deus chamou um homem, e este homem vem de um lugar inexpressivo que ninguém olhava para lá. Esse homem se chama Elias. A vida de Elias, como a minha vida e a sua vida, parece uma montanha russa. Quem já foi ou já viu a montanha russa? Não precisa dizer. Você já foi. Eu sei que você já foi e alguns já viram. Eu nunca fui. Mas eu sei que a montanha russa é feita de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E assim foi a vida de Elias. E eu quero dividir aqui a vida de Elias em 3 etapas, 3 momentos apenas. O primeiro momento de Elias é a fama. O primeiro momento da vida de Elias é o momento da prosperidade. É o momento em que ele vai, ele desbrava. É o momento em que ele chega lá, ele convoca os 450 profetas de Baal. Ele vai ao monte, ele desafia. É o momento em que ele ergue a sua voz aos céus e ele ora, e vem fogo do céu. E Elias sai nos jornais, nas manchetes. Elias é comentado nas redes sociais, e mensagem WhatsApp para lá e para cá, todo mundo falando de Elias. Elias é o cara do momento. Elias
Elias é o camarada que agora está na boca do povo. Elias está experimentando agora esse momento mágico. Todo mundo falando de Elias. É a fase da fama. Elias fechou o céu por 3 anos e 6 meses para que não chovesse. Elias foi alimentado por corvos. Trazia pão e carne pela manhã e à tarde. Elias é sustentado por uma viúva pobre. Elias ressuscita o filho de uma viúva. Elias se encontra com Acabe e desafia a Acabe, os 450 profetas de Asséria, os 400 profetas de Baal. Elias ora a Deus, Deus responde com fogo. Elias é o cara. É ou não é? Elias é o cara. Famoso, sucesso, poderoso, comentado. Todo jornal da época queria entrevistar Elias. Todo mundo queria entrevistar Elias. Uma exclusiva com Elias. Mas aí vem uma segunda fase na vida de Elias. Que fase é essa que Elias experimenta agora? Elias tem a fase da fama. Elias passa pela fama, mas agora Elias vivencia a fase da fraqueza. A história de Elias está se parecendo com a minha história e com a tua história, não está? A história da fraqueza. Eu me lembro quando o texto bíblico fala assim: cuidado tu que está em pé, que pensas estar em pé, para que não caia. Se você ler sobre Elias, no iniciozinho do texto, parece que nunca vai ser a história que você vai vir lendo à frente. Mas essa é a segunda fase na vida de Elias. Elias experimenta a fase da fraqueza. Elias, ele fica fraco. Há estudiosos que chegam a afirmar, inclusive de modo categórico, de que Elias passou por uma fase de depressão na vida dele. Há gente que fala que Elias, ele ficou deprimido, esgotado. Há gente que diz que Elias buscou isolamento, porque se você perceber no texto que a gente leu, ele caminha com o seu servo, chega no momento ele se despede, manda o servo embora, ele não quer ninguém perto dele, ele não quer conversar com ninguém. E Elias caminha, ele vai caminhando, e o texto diz que ele entra em uma caverna. Caverna não é um lugar para quem está feliz da vida, é? Não é. Caverna é um lugar insalubre. Caverna é um lugar escuro. Caverna é um lugar sem muito atrativo. Caverna é um lugar para você estar ali e cultivar dentro de si sentimentos negativos, autocomiseração. Eu não valho nada, eu não presto, olha como é que eu estou. Puxa vida, eu tinha tanta coisa, eu tinha fama, eu estava comentado, eu estava ali nos melhores jornais, e como é que eu estou agora? Eu fiz tanta coisa e agora como é que eu estou, onde eu cheguei? Caverna é um lugar onde parece que quem está lá não quer mais ver o mundo, perceber o mundo, enxergar o mundo, nem conviver com ninguém. Caverna me parece que é um lugar onde apenas existe um único sentimento, que é esse sentimento de reclusão, de separação do mundo e das pessoas. É esse sentimento onde eu quero ficar livre daquilo que me faz sentir medo, daquilo que me causa dor, daquilo que me traz um saudosismo. É nesse momento de fraqueza que a gente percebe quem de fato é o ser humano. É no momento de fraqueza que a gente percebe de fato quem é você, quem você é e quem eu sou. É nesse momento de fraqueza que a gente começa a perceber alguns elementos na vida de Elias e entender o plano de Deus na vida dele. Estudiosos afirmam que o trajeto feito por Elias é o mesmo trajeto estabelecido por Moisés quando retirou o povo do deserto. Moisés foi, enfrentou o rei, desafiou o rei, depois caminhou pelo deserto, depois no deserto
ficou lá um tempo longo, foi alimentado por Deus com codornas, Deus deu água, e Elias está passando pela mesma situação. Ele desafia o rei, ele caminha pelo deserto, e agora ele entra em um momento em que Deus cuida dele, alimenta ele, e agora ele está na caverna. Parece que dali não tem mais para onde ele ir. Parece que é deste lugar agora que ele não tem mais para onde ir. Ei, dá um zoom aqui em mim. É quando a nossa força se esgota. É quando a gente acha que não tem mais lugar nenhum para ir. É quando a gente pensa que não tem mais porta nenhuma para bater. É aí que a gente começa a perceber que nós não somos absolutamente nada. A fraqueza humana, mas também é aí que a gente percebe Deus. Enxergamos Deus e percebemos quem Deus é na nossa vida. Essa fase da fraqueza é a fase que ninguém quer passar. E parece que é a mais demorada de todas. A fama passa muito rápido, mas a fraqueza parece que ela estaciona ali e ela fica e fica. Eu vou só elencar aqui algumas coisas que a gente pode apontar na vida de Elias e veja se parece um pouco com a sua vida hoje. Elias se sentiu fracassado. Ele disse: basta, Senhor, toma, tira a minha vida agora, porque não sou melhor do que os meus pais. Elias se sentiu só. Ele fala assim: só eu fiquei entre os profetas, estou sozinho. Elias se sentiu cansado, exausto, e ele se sente cansado e sem força para continuar a vida. Elias enfrentou perigo físico, gente queria matá-lo, e a fuga na vida de Elias é uma atitude incompatível com aquele que colocou a sua vida, na mão de Deus. Quando a gente pensa que está tudo acabando para Elias, vem a terceira fase, é a fase da renovação. Deus renova a vida de Elias. Deus manda o anjo levar comida para Elias. Deus pergunta por 2 vezes: o que fazes aqui, Elias? Qual o teu problema, Elias? O que está acontecendo, Elias? E parece que Elias vai reagir. Ele come, ele bebe, mas ele volta a dormir. Meio contraditório. Como é que alguém está pedindo a morte, quer morrer, não tem coragem de tirar a sua própria vida, talvez, e aí ele come e ele volta a dormir. Parece que de fato ele não queria morrer, ou ele queria chamar a atenção de Deus, não sei, mas parece que Elias está vivendo um drama que a gente tem vivido na nossa vida. A gente se fecha, se tranca. E aí, nessa fase de renovação, a gente aprende algumas coisas. A gente aprende pelo menos 3 coisas. A gente aprende que oração tem poder. A gente aprende que depressão tem solução. E a gente aprende que Deus sustenta e que Deus cuida. Porque é assim que Elias é restaurado. Ele é restaurado, ele é transformado, ele é revigorado por Deus. E Deus chama, e ele sai da caverna, e ele enxerga o mundo, e Deus o chama a um diálogo. Ele espera Deus no sobrenatural, no trovão, em outros sons, mas desaparece com uma voz. Voz é diálogo. Deus chama para dialogar, para conversar. Ele começa a conversar com Deus, e quando ele começa a conversar com Deus, nesse momento de conversa, ele começa a revelar para Deus o que ele sente, como ele está, e Deus começa a revelar a sua intenção, a sua vontade para a vida dele. Essa é a vida de Elias. Ou melhor, esse é um resumo da vida de Elias, do sucesso ao fracasso e ao renovo do Senhor na vida dele. Eu comecei essa mensagem dizendo que Elias é um estado existencial em mim e em você. Eu comecei essa reflexão dizendo que nós
temos Elias entre nós. Eu comecei essa mensagem dizendo que o texto bíblico é capaz de revelar para nós tudo aquilo que nós somos, sentimos e a vontade de Deus para nós. Eu queria te fazer uma pergunta nesta hora: em que fase você está na sua vida? Na fase do sucesso, na fase do fracasso, ou na fase da renovação, do milagre de Deus, da cura do Senhor, do bálsamo de Deus na sua vida? Em que fase você está na sua vida? Existem pessoas que só conseguem ser o que são no sucesso. No fracasso, foge da realidade, foge de quem é e foge de Deus. Se você está no momento da renovação, sinta Deus trabalhando no teu caráter, na tua vida e no teu ser. Deserto é lugar de aflição, mas também deserto é lugar do cuidado pleno de Deus. Caverna é lugar de solidão, frio, sem luz, sombrio. Mas caverna é lugar que Deus alimenta, é lugar que Deus trata, é lugar que Deus trabalha, é lugar que Deus cuida. Medo, fuga, cansaço, fracasso, solidão, exaustão, são coisas que levaram Elias a desejar a morte e a fugir da missão que ele tem. Talvez você está fugindo de alguma coisa, de algo. Talvez você nunca conseguiu chegar na fase do renovo de Deus na tua vida. Você experimentou do sucesso, experimentou do fracasso, mas talvez você nunca deixou ser tratado por Deus, moldado por Deus, tocado por Deus. Elias foi para o monte, para o Horebe, que é muito mais do que um lugar geográfico, mas é um lugar solene, um lugar de culto, um lugar de estar perto de Deus. Mas Deus chamou Elias e falou: Elias, você precisa voltar, cumprir a missão, enfrentar seus desafios, enfrentar os seus medos, vencer suas frustrações, assumir os seus erros. E Elias faz isso. Ele refaz o caminho. Deus pede para que ele refaça o caminho. Talvez você precise refazer o seu caminho, voltar, rever algumas coisas, para poder experimentar o sucesso. Muitos dizem assim: Elias, Deus tomou para si, Deus levou para si. Mas Elias, como homem, passou por muitas situações as quais nós passamos, e nós precisamos do milagre de Deus na minha vida. Fica de pé nesta hora que eu quero orar por você. Entenda que você não é a única pessoa ferida. Elias disse: só eu fiquei. Não, ele não estava conseguindo ler a realidade, porque existiam outros profetas escondidos também. Se responsabilize pelos seus atos. O que você errou, diga: eu errei. Porque Deus te perdoa, Ele cuida de você. Quando a coisa se tornar dolorosa e difícil, resista firme, porque Deus está com você. Pare de acusar. Elias começa a lamentar e a dizer assim: olha, estão querendo matar-me, a Jezabel, matar os profetas. Pare de acusar e siga em frente. Culpar os outros nunca vai trazer a cura para você. Existe gente que teve um monte de coisa, sucesso, empresa, dinheiro, cargos, e perdeu, e hoje não consegue caminhar porque fica olhando para trás. Eu tinha, eu tive, eu passei, eu era.
Você só consegue avançar quando você olha para frente e diz: Deus, a minha vida está em tuas mãos. Quando a gente para de exigir demais de nós mesmos, nós deixamos Deus agir na nossa vida. Elias estava exigindo demais dele, exigia tanto, que ele chega a achar que ele não vai conseguir e pede a morte. Feche os teus olhos para a gente orar nessa hora. Maravilhoso e eterno Deus, nesta hora, Senhor, os teus filhos e filhas que estão aqui ouviram acerca da história do profeta Elias. Nesta história, Senhor, nós identificamos traços na vida de Elias que muitos de nós já vivenciamos, ou que alguns também vivenciam hoje, Pai. Saber como Elias venceu e foi curado e foi tratado, saber como Elias voltou à ativa, a ser mais forte e mais compromissado do que ele era, isso nos traz esperança ao coração e nos faz pensar e crer que, por mais difícil que seja a nossa situação, o momento que nós estamos vivendo, o Senhor trata, o Senhor cura, o Senhor alimenta, o Senhor restaura, o Senhor transforma, o Senhor acompanha, o Senhor dá um novo caminho, uma nova ordem, o Senhor está ao lado, Pai. O meu desejo, Senhor, nesta hora, o desejo do meu coração, é que o Senhor, que sonda os corações e conhece cada vida aqui presente, vá agindo em cada ser, porque tem gente, Deus, que está encantada, tem gente que está encantada, Senhor Deus, com o sucesso, tem gente, Deus, que está sofrendo a fraqueza, e tem gente, Senhor, que está chegando nessa fase da renovação, da graça, de experimentar do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai cuidando de cada um dos teus filhos, Senhor, vai transformando as suas vidas, vai sarando a sua alma. Se existem feridas abertas, que o Senhor venha nesta noite estar cicatrizando, Senhor. Se existem frustrações, traumas, complexos, que o Senhor venha a tratar de modo particular cada um, Senhor. Deus, se existem vidas que vivem no saudosismo, lamentando, dizendo: eu tinha, eu era, eu podia, Deus, nesta hora, os faça enxergar não mais o passado, mas enxergar o futuro de graça do Senhor na sua vida, Pai. Deus, nós queremos adentrar uma nova semana, Senhor, na esperança e na alegria de que o Senhor está com a gente, nos dando toda a força necessária para o enfrentamento da vida, Pai. Deus, dá força aos teus filhos ao longo dessa semana, dá força às tuas filhas, Pai, para que no momento de dor, de fraqueza, encontre em Ti todo o sustento necessário para continuar caminhando, Senhor. Levanta os que estão caídos nesta noite, Pai, restaura corações, e assim como Elias conduzido à Tua presença, que sejamos todos nós conduzidos a Ti a um lugar muito especial, Pai. Essa é a oração que Te fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo.